Pronta? Pronta, preparada. Acho, né? Sempre pronta. Tudo bem? Maravilhosa! Tudo bem, amiga? Graças a Deus. Prontíssimas para começar. E eu creio que esse vai ser um tempo de muita esperança para a nossa geração. Esse é o quadro onde nós vamos falar sobre a maternidade, sobre mães. E sua presença aqui é muito especial, porque eu creio que tem uma geração de mulheres que precisa ouvir aquilo que você carrega. E nós sabemos da sua história, de tudo aquilo que você passou, de tudo aquilo que você enfrentou para ser mãe, para se tornar mãe, né? Os obstáculos, os desafios. E nós vivemos uma geração hoje que precisa de esperança. Muitas mulheres hoje esperam por um filho, né? Seja por uma questão física, seja por uma questão biológica. E eu quero que você seja usada, aquilo que você sentir no seu coração. E nesse processo de espera foram quantos anos? Foram 10 anos. Comecei a tentar engravidar em 2015, né? Então, assim, nesses 10... Aí, em 2025, foi que a Cleuzinha chegou. Então, foi um processo, assim, que só Deus sabe, meu marido, você, né, como uma das mais próximas, assim, é que viveram, é que vivenciaram esse processo, né, que não é fácil. Não é fácil. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o que você sentia nesse processo de 10 anos, quando você via todas as mulheres na sua volta ficando grávidas e você não? Passa um filme, né, amiga? Sim. E me vem assim que esse é o primeira vez que eu falo assim tão abertamente, sabe? Nem todo mundo suporta ouvir. Sim. Né? Porque é uma dor, assim, de muitas mulheres. E aí as pessoas não sabem nem o que fala, né? Nem o que falar. Então, assim, acho que a minha emoção vem disso, dessa primeira vez que eu tô abrindo, assim, né? Que eu tô falando. Porque você sabia ali no secreto, mas eu nunca falei assim, né? Pra câmera. No início, bem no inicinho, que a gente ainda tá muito imatura, eu sentia raiva. Eu sentia raiva, sentia angústia de ver, e aí eu questionava Deus, falava assim, Deus, tipo assim, e eu, né? E aí eu falava assim, realmente Deus tem os preferidos. Porque um monte engravida, até as mulheres que moram embaixo da ponte, sem nenhuma condição, engravida, né? E nesse processo, a gente começa a sentir raiva até do nosso corpo. Porque a gente fala assim, eu não sei gerar, né? Eu tô fazendo errado. Porque a alimentação não tá boa. É muito sofrido, é muito desumano, sabe? Até o que a mídia prega em cima das tentantes. E muita culpa, né? Eu vejo que é uma pressão culpa. E uma opressão muito grande. Muita culpa. E nenhum nutricionista fala assim, não, se você não fizer nada, você pode também engravidar. Você não vai escutar isso. Até porque o mercado, ele bate muito doído, né? Até pra, sei lá, te vender algo, enfim. Mas aí eu achava, não, eu não engravidei esse mês porque eu comi glúten. Não engravidei esse mês porque eu bebi leite, inflama. Sabe assim? Então você vai se culpando, você vai falando assim, não, tá tudo errado, eu faço tudo errado. Eu não engravidei porque eu não fiz atividade física. Eu não engravidei. Enfim, se eu for listar, né? Mas é muito cruel, assim. Então o sentimento, né, que eu tinha de ver todo mundo engravidando é falar assim, Deus não tá olhando pra mim, não. Sabe assim, ele tá ocupado com outras coisas, preocupado com outras pessoas e às vezes ele vai lembrar de mim mais pra frente, né? Esse era o sentimento. E aí você é que me lembrava, né? E renovava a minha fé de falar, não, amiga, já e o Senhor já te entregou, né? Jéssica me dava pacote de fralda, quando eu tava assim com a minha fé lá no lixo, e ela vinha com 2 pacotes de fralda, aí eu me dava mais raiva, e aí por dentro eu tava assim, péssima, e aí você chegava com os 2 pacotes de fralda, e eu, ai, que raiva, né? E aí depois eu fui entendendo o cuidado de Deus na minha vida, né? Por meio da sua vida. Então o sentimento, amiga, era esse, era raiva mesmo. E aí com a maturidade, né, você vai vendo assim, não, ela tá grávida do filho dela, não é do meu. Então não tem pra que eu ter raiva, né? Eu posso me alegrar. E aí foi aí que eu fui começando a me permitir também me alegrar. Sim, é um processo de suportar. É um processo também. De suportar, né? Interno. De perceber que cada um tá no seu tempo. E a gente não tá atrasado, porque a sensação é essa. As amigas têm um filho, aí depois tem 2 filhos, depois tem 3 filhos, você nenhum, você fala, pô, tô atrasada. Né? Assim, tá alguma coisa errada, tá? Eu tô muito atrasada. E aí você aprender a suportar o seu processo, aprender a suportar o seu tempo e ser gentil com você, né?
eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu vejo algo muito especial, que toda promessa, ela passa por um processo de um tempo para ser gerada, para ser construída. Nada é do nada, tudo é construído. A Cecília de hoje, ela não gerou apenas uma filha, ela gerou uma transformação e um processo de cura. Que só quem viveu sabe. Eu posso estar perto, mas eu não sei o que você viveu aqui dentro, nesse processo, que é muito interno. E a segunda pergunta era essa: como você via Deus durante esse processo, né? E como você já respondeu, muitas vezes você achava, pô, Deus, e eu? Eu tô aqui. Só que Deus, ele não faz nada sem propósito e sem processo. E eu vejo hoje, assim, você pronta não apenas para Cleo, mas para uma geração que precisa da sua voz. Amém. Realmente, a gente não encontra muito, né? Assim, a gente encontra profissionais que falam sobre isso, que entendem muito, por exemplo, sobre endometriose, sobre infertilidade. Profissionais capacitadíssimos, mas poucos viveram na pele. Poucos passaram pelo processo. Poucos sentiram a dor, né, do passo a passo ali. Sim. Então, eu acho que faz a diferença, né? Quando você tá dos dois lados ali, quando você entende, né, o que a mulher passou, que você viveu aquela dor. Você viveu aquela dor. E dentro desse processo, o que mais te doía? Era a espera ou as perguntas das pessoas? As perguntas não me afetavam tanto, amiga. Porque a gente, nesse processo, a gente vai criando mecanismos de defesa, né? Então, é tão engraçado que eu já me preparava antes. Entendi. Eu falava assim, nossa, eu vou ali, eu vou numa festa, ou eu vou no aniversário de criança, e se alguém perguntar, o que eu vou falar? Eu já me preparava. Então, assim, se alguém perguntar se eu tenho filho, o que eu vou falar? Então, eu já formulei todas as respostas possíveis, né? Então, foi um mecanismo de defesa, né? O que não é muito bom, não, mas que me trouxe até aqui. Sim. Então, se eu suportei, foi porque deu certo, né? Então, eu ia... Gente, e se alguém me perguntar assim, se eu não quero ter, ou por que eu não... né? O que eu vou responder? Então, era isso. O que mais me doía, talvez, era... me veio uma lembrança de quando eu peguei o segundo negativo, porque foram 4 transferências frustradas de embrião, né? Quando eu peguei o segundo negativo, passou 2 dias, eu fui chamada para fazer um chá revelação. E você pode fazer um chá revelação e tal, né? E aí é o que a tentante mais é mestre. Você respira, processa aquilo, vai lá no fundo do poço e depois você volta. E aí você volta um pouco mais forte, sabe? Sim. Eu senti. E aí esse foi o que mais me marcou. De eu estar assim, no caco, no chão. E aí, acho que Deus providenciou, né, alguém para falar assim, por favor, né, organiza um chá revelação. E aí, mais que isso, eu ainda sonhei, né, Deus me falando assim, sabe aquela foto que você guarda, né, que é para fazer para você, o seu chá revelação? Você vai fazer para ela. E aí foi isso. E aí Deus, não, aquela foto não. E aí Deus falou assim, porque o seu vai ser um pouco diferente. É a entrega. A entrega. Quando você entrega o seu melhor, Deus, ele faz por você. E agora, eu quero que você olhe para aquela câmerazinha ali e manda um recadinho para todas as tentantes. Eu quero te falar que você não tá atrasada, que você não tem uma saúde péssima, que você sabe gerar. O seu corpo, ele sabe gerar, ele sabe exatamente o que fazer. E se você tem, né, se você tá passando por um processo de infertilidade, talvez endometriose, talvez ovário policístico, talvez, enfim, uma série de coisas, tudo tem um pra quê. Né? Depois eu fui vendo que tinha um pra quê de eu não ter engravidado esse tempo todo, né? Então, você precisa talvez buscar uma ajuda para entender o seu pra quê. E aí, no tempo certo, né? Eu creio que você vai alcançar a sua bênção. Amém. E no caminho, Deus vai enviando pessoas, lugares, ambientes para fortalecer a sua fé. Não pare, não pare, não pare. Continue. É isso. Porque as suas forças vão ser renovadas como a da águia. Obrigada por você não ter desistido. Por nada. E muito de eu não ter desistido foi a Jéssica, né, amiga? Porque quando eu não tinha fé, ela falava assim, amiga, eu vou ter fé por você. Então, muitas vezes, várias vezes, né? Ela falou, não tem problema você não ter fé. Eu tô tendo por você. E é um amor, né? Eu me emociono do amor, né? Que você... O próprio amor de Deus. É personificado. O amor de Deus por mim. Obrigada, amiga. De nada. Ai, Deus é bom demais. Como ele é bom.